As pirâmides do Egito permanecem como sentinelas silenciosas, suas formas colossais perfurando o céu do deserto. Elas são um testemunho da engenhosidade e ambição de uma civilização que floresceu há milênios. No entanto, apesar de séculos de investigação acadêmica, os segredos de sua construção permanecem envoltos em mistério. Como uma civilização sem tecnologia moderna ergueu estruturas tão monumentais? Quem foram as mentes por trás de seu projeto e execução? Essas perguntas cativaram historiadores, arqueólogos e sonhadores, dando origem a uma tapeçaria de teorias, algumas baseadas na realidade, outras aventurando-se nos reinos da especulação e do paranormal. A própria existência dessas pirâmides desafia nossa compreensão do mundo antigo. Sua escala é impressionante, sua precisão inspiradora. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Esses blocos foram extraídos, transportados e encaixados com uma precisão surpreendente, suas superfícies adornadas com entalhes e hieróglifos complexos. A complexidade logística de sua construção é inacreditável, levando muitos a questionar se a explicação convencional de que foram construídas apenas por mãos humanas conta toda a história. O fascínio das pirâmides reside não apenas em sua grandeza, mas também nos mistérios que guardam. São cápsulas do tempo enigmáticas, sussurrando histórias de uma era passada, seus segredos enterrados sob camadas de areia e tempo. Ao mergulharmos nas várias teorias que cercam sua construção, embarcamos em uma jornada de descoberta, explorando os limites da capacidade humana e a possibilidade de que forças além de nossa compreensão tenham desempenhado um papel em sua criação. A teoria predominante, defendida pela arqueologia tradicional, atribui a construção das pirâmides aos próprios antigos egípcios. Segundo essa visão, as pirâmides foram o ápice de séculos de inovação arquitetônica e organização social. Foram construídas por trabalhadores qualificados, não escravos como frequentemente retratado, motivados por uma combinação de fervor religioso, dever cívico e a promessa de remuneração justa. Os defensores dessa teoria apontam para evidências de técnicas sofisticadas de extração, sistemas complexos de rampas e métodos engenhosos de transporte e elevação de blocos de pedra maciços. Eles argumentam que o profundo conhecimento dos egípcios sobre astronomia, matemática e engenharia permitiu que planejassem e executassem projetos tão complexos. A descoberta de aldeias de trabalhadores perto dos locais das pirâmides, completas com padarias, cervejarias e cemitérios, reforça a noção de uma força de trabalho bem organizada e bem cuidada. Embora a teoria tradicional reconheça os desafios inerentes a um empreendimento tão monumental, ela enfatiza a engenhosidade e a capacidade de recursos dos antigos egípcios. Sugere que, por pura determinação, planejamento cuidadoso e esforços coordenados de milhares, eles realizaram um feito de engenharia que continua a nos surpreender até hoje. A ideia de que gigantes vagavam pela Terra, deixando para trás estruturas colossais como evidência de sua existência, é um tema recorrente na mitologia e no folclore de várias culturas. Dos titãs da mitologia grega aos nefilins dos relatos bíblicos, histórias desses seres sobre-humanos cativaram a imaginação humana por séculos. Alguns defensores de teorias alternativas sobre as pirâmides encontram conexões convincentes entre esses mitos antigos e os feitos aparentemente impossíveis de construção exibidos nessas maravilhas antigas. Seriam as pirâmides, eles questionam, obra de uma raça de gigantes, seres de imenso tamanho e força que antecederam os egípcios? Essa teoria, embora careça de evidências arqueológicas concretas, encontra ressonância na escala das pirâmides. Os blocos de pedra maciços,
alguns pesando mais de 70 toneladas, teriam representado um desafio formidável mesmo para os construtores humanos mais habilidosos. Os defensores da teoria dos gigantes argumentam que apenas seres com força sobre-humana poderiam ter extraído, transportado e levantado pesos tão colossais. Embora intrigante, a teoria dos gigantes permanece em grande parte especulativa. Não há evidências científicas que sustentem a existência de tais seres, e a interpretação de relatos mitológicos como história literal é uma questão de debate contínuo. No entanto, a ideia de que gigantes possam ter desempenhado um papel na construção das pirâmides continua a capturar a imaginação, oferecendo um vislumbre tentador de um passado envolto em mistério. No reino das teorias alternativas, talvez nenhuma seja tão cativante ou controversa quanto a hipótese alienígena. Essa teoria, popularizada na ficção científica e em teorias de antigos astronautas, propõe que seres extraterrestres visitaram a Terra em um passado distante, compartilhando sua tecnologia e conhecimento avançados com as primeiras civilizações. Os defensores dessa visão apontam para as pirâmides como evidência de sua intervenção, sugerindo que sua construção teria sido impossível sem assistência extraterrestre. Eles destacam o alinhamento preciso das pirâmides com corpos celestes, suas proporções matemáticas complexas e o uso de materiais e técnicas que parecem muito à frente de seu tempo. Alguns até interpretam obras de arte egípcias antigas, que retratam deuses e deusas como representações desses visitantes extraterrestres, sua tecnologia avançada interpretada erroneamente como poder divino. Embora a hipótese alienígena seja frequentemente descartada como teoria marginal, ela continua a encontrar adeptos, particularmente entre aqueles que acreditam que a civilização humana não poderia ter alcançado tais feitos de engenharia sem ajuda externa. Embora intrigante, essa teoria carece de evidências científicas concretas. Até que tenhamos provas definitivas de vida extraterrestre e sua interação com culturas antigas, a hipótese alienígena permanece um assunto de especulação e debate. Ao longo da história, a humanidade sempre foi cativada pelos mistérios do passado. De civilizações antigas a artefatos esquecidos, cada descoberta adiciona uma nova peça ao quebra-cabeça de nossa herança coletiva. Mas, sabe, não se trata apenas de desenterrar relíquias. É sobre entender as histórias que elas contam e as pessoas que viveram. Então, vamos mergulhar nos segredos que esperam para serem descobertos e ver como eles moldam nossa compreensão de quem somos hoje. À medida que nos aprofundamos nos mistérios das civilizações antigas, começamos a montar um quebra-cabeça que abrange milênios. Cada artefato, cada fragmento da história, contribui para o intrincado mosaico do nosso passado. É como, sabe, conectar os pontos ao longo do tempo, revelando uma imagem que é inspiradora e humilde ao mesmo tempo. Os cursos d'água sempre foram cruciais para o desenvolvimento humano, servindo como a força vital das civilizações. Do Nilo ao Tigre e Eufrates, esses rios eram mais do que apenas fontes de sustento. Eles eram caminhos para a revelação. Conectavam terras distantes, facilitavam o comércio e, o mais importante, permitiam a troca de ideias e culturas. O mundo antigo abrigava alguns dos feitos de engenharia mais impressionantes já realizados. Pense nas pirâmides do Egito, nos aquedutos de Roma ou na Grande Muralha da China. Essas estruturas, construídas com ferramentas primitivas e pura engenhosidade humana, são testemunhos das incríveis capacidades de nossos ancestrais. Elas nos lembram que, mesmo na antiguidade, os seres humanos eram capazes de realizar o aparentemente impossível. Nossa jornada pela história revela uma tapeçaria tecida com fios de mistério e espanto. Cada descoberta, cada revelação, adiciona uma nova camada à nossa compreensão do passado.
É um processo contínuo de aprendizado e maravilhamento, lembrando-nos de que a história da humanidade está longe de estar totalmente escrita. Cada evidência que descobrimos nos aproxima um passo da compreensão da vasta e intrincada narrativa de nossa existência.